Há palavras que definem os valores de uma época. Civilização, progresso, evolução foram os termos-chave do século XIX. Ao longo do século XX, preferiu-se desenvolvimento, termo que ainda hoje serve de motor e guia o pensamento que informa os projetos das nações contemporâneas. Mas no bojo desse mesmo conceito central, vem se formando valores igualmente básicos e que têm a ver com certos aspectos críticos do desenvolvimento econômico. E hoje nós estamos tendo o prazer de receber o professor Reinaldo Canto, que está aqui nos dando uma aula a respeito dessa questão do desenvolvimento sustentável. E no bloco anterior, o Bob ia fazer uma pergunta, ele estava todo aqui aflito para conversar com o professor. Pode fazer a sua pergunta, Bob? Ô Suzy, é que eu gosto muito desse negócio de natureza, assim, de preservação do meio ambiente, né? Agora eu fiquei preocupado, que ele falou assim, que a Eco 92, não foi? Isso. Foi há 20 anos atrás. E agora vai ter a Rio mais 20. Então já se fazem 20 anos. E mudou alguma coisa nesse decorrer desse tempo? Olha, mudou. Antes não se falava em sustentabilidade, né? A gente pensava assim, falava de ecologia, de meio ambiente, como se fossem coisas diferentes das cidades, por exemplo. A nossa vida não teria nada a ver com isso. Sustentabilidade fez com que houvesse aproximação entre os temas, né? Então jogou para as pessoas dizendo assim, olha, para poder se desenvolver, a gente tem que pensar na natureza, que ela é nossa aliada. Perfeito. Nós fazemos parte da natureza, nós fazemos parte do meio ambiente e precisamos nos desenvolver juntos, né? Precisa ser bom para todo mundo. Aquela história de que o negócio bom é bom para todo mundo, é a mesma coisa o desenvolvimento, ele precisa ser bom para todos. Ah, né? Entendi então, professor, porque antigamente as pessoas achavam que a natureza servia para servir o homem, e o homem não servia a natureza, não é isso que você quer dizer? Muito bem, uma Bob. Serve a outra, uma precisa da outra, não é? Exatamente. Ah, aprendi. E a gente antigamente aí é na época da Suzy ou é depois? Mais ou menos. Olha, meninos, respeito, por favor, com os meus cabelos quase brancos. Quase, você pinta, Suzy. Eu faço luzes, luzes, viu? Ó, mas vamos conversar daqui a pouquinho sobre o seu desenvolvimento sustentável, viu, Teco? Daqui a pouco eu vou falar com você. Mas eu gostaria que dissesse, professor, para todos nós, assim, que você sabe que a gente abrange muito essa questão das famílias, como a gente pode, de fato, melhorar no nosso dia a dia. Quais seriam exemplos básicos que você poderia nos dar a respeito de como a família poderia estar lidando com essa questão do desenvolvimento sustentável, passando esses conceitos para os filhos? Que atitudes a família pode ter que a gente estaria fomentando esses valores? As pessoas no dia a dia, elas já podem fazer diversas contribuições. Por né? exemplo? Seja na economia de energia, economia de água, a reutilização de produtos, de materiais. Né? Reutilização. Sabe por que eu falo isso? Porque tem uma certa pessoa ali, sabe? O senhor Teco, que ele vive comprando tudo quanto é tipo de aparelho eletrônico. Aliás, ele não, né? Ele pede pro pai e o pai oferece. Cada vez que sai uma coisa nova, ele tá lá. Ou é com um iPad novo, ou é com um computador novo. É verdade, Teco? É, mais ou menos. Como assim, mais ou menos? Então, porque... Porque assim, ainda não tem os últimos. Ah, você não tem os últimos? Não, saiu ontem que eu gostei muito de ficar sabendo e ainda meu pai não comprou ainda. E o que você faz com aqueles que você não usa mais, Teco? Então, Suzy, eu desmonto, remonto, faço outras coisas, e aí um deles eu transformei num relógio. Olha, Teco, agora você me surpreendeu. Deveria ser assim mesmo, a gente deveria reciclar as coisas. E na realidade, professor, o que acontece com esse mundo de coisas que não são mais utilizadas, não é? Isso causa realmente um impacto para o planeta, nesse sentido das compras que todos nós fazemos constantemente? Enormes impactos. Porque a gente chama, por exemplo, nesses aparelhos que o Teco ele está transformando em relógio, que ele faz uma brincadeira, né? Muito provavelmente ele esteja deixando de lado, né? Ou pode, às vezes, passar para outras pessoas, tal. Mas a maior parte desses materiais, eles acabam se transformando em um negócio chamado lixo eletrônico. São materiais nobres, né? Porque tem tela de celular, tela de computador, chips, tem condutores, cada um tem um tipo de metal diferente, que não são grandes reservas, né? Que não existe infinitamente esse monte de material. Que na verdade eles deveriam fazer parte de um determinado produto e depois da sua vida útil se transformar em outro produto, voltar. Que é isso, é reciclagem, é reciclar todo esse material e não em parar
em lixões e aterros sanitários, porque ali nesses componentes tem muita coisa que é poluente, né? Sim, mercúrio, não é? Mercúrio, tem chumbo. Nossa, tem vários produtos ali que eles enferrujam, então eles contaminam o solo, contaminam a água. Então o ideal é sempre que a gente use, a gente consiga depois mandar esse material para ser reciclado. E mandar para onde? Você sabe, Suzy? Diga, querido. Que assim... os computadores de hoje, né, na verdade o computador que a gente acha que é velho, até alguns anos atrás, mais ou menos assim, um pouco antes de você nascer... então, bem pouco tempo atrás. Um pouco tempo atrás, sim. Os computadores que a gente acha que hoje são velhos, eles trocavam uma empresa inteira. Porque os computadores antigamente eram bem fraquinhos, entendeu? Ah, sim. Aí, hoje você pode pegar um computador desse mais velhinho e fazer um monte de coisa. A gente tem um projeto que a gente participa lá no Meta Reciclagem, que pega computador antigo e reposiciona para que as crianças possam aprender a usar computador, por exemplo. Gente, como é que legal, né? Nossa, maravilhoso. Ô, Teco, e como é que as pessoas podem fazer? Porque eu tenho certeza que tem muita gente aí em casa que está assistindo e tem aquele computador que eles falam, vai pro lixo. O que eles podem fazer, Teco? Então, tem que procurar pelo projeto do Meta Reciclagem na sua cidade. Tem vários no país inteiro. Muito bom. Olha, Teco, hoje você me surpreendeu. Foi muito bacana, não é? Você está ajudando o meio ambiente. E nós aqui discutindo sobre isso também estamos ajudando muito, não é verdade? Eu acho que outra coisa importante também é conversar com as próprias empresas que fabricaram esses produtos, né? Todas elas têm o seu serviço, o famoso SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cliente, e elas têm também que se responsabilizar pelo recebimento desse produto que já está sem uso, né? Então a pessoa ligaria para o SAC e diria, estou com esse aparelho aqui, onde eu posso entregar. Onde eu posso descartar, né? Entregar. Ou descartar, Perfeito, exatamente. Ótimo. Isso já ajuda bastante, né? E também estava me dizendo, professor, que essa questão das pessoas estarem utilizando, porque hoje realmente está num preço muito mais acessível, se continuarem utilizando de maneira indiscriminada, daqui a pouco o valor vai começar a subir em decorrência da escassez? Como é que era isso? Sim, porque determinados materiais, eles não têm uma infinitude. Eles vão acabar se esgotando em algum momento. Por isso que é importante que nesse momento a gente transforme os velhos em equipamentos novos. Como e lá no Meta Reciclagem. No Meta Reciclagem, eles já fazem um trabalho interessante, porque com certeza, Teco, você tem razão quando você quer trocar um aparelho velho por um mais novo. Realmente, a tecnologia ela melhorou muito, né? Mas em alguns momentos, as pessoas acabam trocando um determinado equipamento por alguma coisinha nova que às vezes não é tão importante. Não mudou tanto, não é um computador que processava muito poucas informações, né, um mais antiguinho, por um novo que está a uma velocidade fantástica. Às vezes a troca de um aparelho novo, quase seminovo, por um pouco mais novo. Então, isso tem tanto o aspecto da sustentabilidade ambiental, se a gente pode dizer dessa maneira, mas também tem a sustentabilidade do bolso das pessoas. Sim. Porque se você trocar, você tem que pagar pelo novo aparelho. Com certeza. Então, é sempre importante a gente pensar se há necessidade mesmo de comprar, se ele vai ser útil para você, né? E se isso não vai pesar no seu bolso, alguma coisa que vai te comprometer financeiramente. Professor, eu tive uma ideia genial. Qual? Que nem... Eu tenho um celular antigo lá. Sabe o que eu poderia fazer com esse celular antigo? Eu levaria na fábrica, trocaria pelo novo. Daí esse antigo, eles pegariam ele, montavam de novo e faziam outro novo. O que você acha? Seria ótimo. A questão é que as empresas hoje, elas não estão preparadas para desmontar. Elas só estão preparadas para montar. Se você chegar na fábrica lá com o teu aparelho antigo, eles vão falar, nossa, você tá louco, porque a gente não sabe fazer isso. Por isso que, por exemplo, na questão do emprego verde, essa é uma nova indústria que vai surgir. Porque é uma indústria que vai dar muito emprego, porque chama-se manufatura reversa. Manufatura é quando você fabrica o produto. Manufatura reversa é a desmontagem desse produto, que vai precisar ter gente capacitada para fazer isso. Então vai se dar novos empregos, porque isso inclusive em 2014 vai entrar em vigor no Brasil, quer dizer, a lei já existe, mas vai ser efetivamente colocada em prática, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Como é isto? As empresas, os governos e os cidadãos, todo mundo vai ter que entrar nesse ciclo do negócio chamado logística reversa, que é você pegar esse aparelho e transformar ele entrar numa cadeia, que é o quê? Um círculo
virtuoso. Não vicioso. Não vicioso, porque vicioso é hoje não é círculo, é uma linha reta, né, que a gente descarta de modo irregular. A ideia é que você use o teu aparelho, ele acabe a vida útil, ele volte para ser fabricado novamente e você mantenha a economia funcionando, os produtos sendo vendidos, comprados, só que com impactos muito menores. Suzy, esse é o emprego perfeito pra mim. Por quê, querido? Porque em vez de construir, eu vou destruir. Não, você não vai destruir, você vai desmontar. Desmontar, que é diferente. Eu desmonto as coisas lá em casa, sabe, professor? Sabe o que eu uso pra desmontar as coisas? Um martelo. Nossa! Meu Deus, coitada da sua mãe, viu? Ai, ela deve ficar com esses estragos assim na cabeça. Mas olha, fala pra ela depois assistir aquilo que eu falei, sabe? A pressão necessária, que ela vai aprender a lidar com esta pressão que você gera a ela. E Teco, eu ia te dar uma sugestão. Ao invés de você trabalhar, por exemplo, pegar um celular e dar uma martelada, que na verdade você vai acabar destruindo alguns componentes importantes, tem algumas indústrias que já funcionam assim da reciclagem. Por exemplo, de PET, de pneus, que eles não dão martelada, mas eles trituram determinados materiais para depois voltar para uma linha de montagem e se transformar em produto novo. Até de vidro, né, professor? Vidro também. É PET, vidro, pneu, tem uma isopor, o isopor é totalmente reciclável. Tudo isso faz parte já de uma indústria que existe. Perfeito. E no dia a dia, o que mais a gente, enquanto cidadão, pode fazer para melhorar? Porque cada um é uma formiguinha que pode melhorar o planeta. Claro. Quais são os eu cuidados? acho que algumas coisas aí dependem de cada realidade. Cada pessoa tem a vida de acordo com as suas necessidades, né? Sim. Sempre que a pessoa puder optar de não usar o carro, né? Se ela puder ou caminhar, andar de bicicleta, usar transporte público, porque o carro, a gente vê as grandes cidades, não só as grandes cidades, mas as médias cidades brasileiras estão super congestionadas. Porque, por um lado positivo, que as pessoas podem comprar carro, mas ao mesmo tempo não tem rua suficiente para tanto carro. Sim. Não é? E tudo isso é muito poluente também. Além de ser muito material, um carro, imagina só uma cadeia produtiva de um automóvel. Quantos materiais que são utilizados ali vertiginosamente, né? Perfeito. Se a pessoa pode deixar o carro dela em casa um dia ou outro, dependendo da sua atividade, isso já ajuda um bocado, porque é menos poluição que vai ter e menos impacto na vida de todas as pessoas. Suzy, eu até já achei um computadorzinho aqui, ó, que eu já vou começar a destruir aqui já. Não. Não faça isso. Você ouviu? Você tem que levar este material para ser reciclado. Inclusive, você me deu essa orientação e nós passamos a todos, viu? Então, nada de destruir não, senhor Teco. Isso aqui tá bem legal, ó. Sabe que eu tenho um amigo meu lá em Ubatuba, Suzy, que tem um projeto chamado J-Home. Ele pega computadores antigos, assim, tablet que não está sendo usado, por exemplo, e aí ele usa para automatizar a casa. Nossa, não me diga, que interessante! Olha, e como é que chama esse projeto? Chama J-Home. Olha, adorei. Com certeza. Tá vendo? Hoje, com essa discussão, aprendemos cada vez mais, tanto com o nosso querido professor Reinaldo, que está aqui, e também com o nosso Teco e todos esses projetos fantásticos. Vivendo e aprendendo, não é, professor? Sem dúvida. Uma coisa que é bastante interessante também, para as pessoas em geral, o que esse rapaz lá em Ubatuba fez, na verdade, é uma reutilização, né? Ele não está pegando o produto e reciclando, porque a reciclagem é um processo é uma fabricação, uma refabricação. Certo. Quando você faz a reutilização do material, você está fazendo um dos itens ligados aos chamados 4 R's. Quais são? Os 4 R's que qualquer pessoa pode utilizar como uma visão do que ela vai fazer dali para frente. Primeiro R, repensar. O que significa repensar? Você vai repensar os seus hábitos de consumo. Será que eu estou desperdiçando muito? Será que eu preciso de determinadas coisas? Então, faz primeiro um exame de consciência. Certo. Segundo? Ele vai fazer a redução. Então, ele tem determinados hábitos de consumo. Naquilo que é possível, ele vai reduzir um pouco esse consumo. Perfeito. Terceiro? Terceiro, reutilizar. Então, às vezes, por exemplo, pode ser um copo de vidro. Em vez de você jogar no lixo, você vai reutilizar. Perfeito. Você tem coisa que você transforma em vaso, né? Claro. Embalagens. Tem várias situações que a gente, em vez de simplesmente descartar, você tem como reutilizar em outras funções. E o quarto? Aí é reciclar.
Certo. Só que a gente fala reciclar, que é interessante, porque na verdade nós como cidadãos, a gente não recicla, a gente pode mandar para reciclagem. Sim, né? Faz uma coleta mais correta, né? Que é aquela coisa de separar. E é interessante isso de separação, né? A gente fala... Isso é do dia a dia. Em geral a gente fala de papel, vidro, várias coisas, mas o importante eu acho que separar o lixo orgânico, que é aquele a gente chama de lixo úmido, né? Sim. Do seco, ou que Já são tá dos materiais ajudando recicláveis, muito, já ajuda muito. Olha, novamente aprendendo. Você gostou dessa entrevista? Quer assistir de novo? Então você já sabe, deve acessar o nosso site www.paulinas.com.br e lá você acessa o programa Família em Foco e assiste essa entrevista de novo e os nossos programas anteriores também. Professor, quero lhe agradecer imensamente. Muito obrigada, viu? Deu uma verdadeira aula. Poxa, muito obrigado. Tenho certeza que foi ótimo para todos nós. Agora a gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já já com aquelas dicas maravilhosas daquela farinha colorida. Ai, tenho certeza que você vai amar. Voltamos já já.